Olá mais uma vez. Ainda fazendo os comentários sobre eletrostática, vamos comentar especificamente sobre conservação da carga. Constatação importante sobre conservação da carga é que um objeto com números desiguais de elétrons e prótons é eletricamente carregado. Pois bem, lembra que a respeito desta afirmação eu havia dito no vídeo anterior sobre eletrostática, de que um átomo ele é eletricamente neutro, ou seja, ele tem carga elétrica líquida nula, ok? Números iguais de prótons e elétrons. Mas se essa proporção for diferente ou desigual, nós vamos ter um átomo eletricamente carregado. Continuando, elétrons e prótons têm carga elétrica. Nós comentamos que, por convenção, prótons são positivos e elétrons são negativos. Em um átomo neutro, existem tanto os elétrons quanto os prótons, portanto, não há carga líquida. Isso é apenas retomada da ideia do vídeo anterior. Se um elétron é removido de um átomo, então o átomo não é mais neutro. Tem mais uma carga positiva do que negativa. Um átomo carregado é chamado de íon, e vocês reconhecem muito bem essa ideia de íon dos seus conhecimentos da química. Primeiro tópico: um íon positivo tem uma carga positiva líquida. Traduzindo em outras palavras, ele tem um excesso de carga positiva. Isso quer dizer que ele perdeu um ou mais elétrons. Por outro lado, um íon negativo tem uma carga negativa líquida. Que isso quer dizer que ele ganhou um ou mais elétrons extras. Mas o que quer dizer um objeto ser eletricamente carregado? Bom, essa ideia ela está contida aqui nesse raciocínio. A matéria ela é feita de átomos, e os átomos são feitos de elétrons e prótons. E nêutrons também, ok? Um objeto que possui números iguais de elétrons e prótons não possui carga elétrica líquida. Mas, se houver um desequilíbrio nos números, o objeto é então eletricamente carregado. Um desequilíbrio ocorre quando se adiciona ou remove elétrons. É muito importante você ter em mente que o que acontece para um átomo eletricamente neutro se transformar em um íon é adicionar ou remover elétrons. Não se adiciona e remove prótons e nêutrons. Os elétrons mais internos em um átomo estão ligados muito fortemente ao núcleo atômico, que tem carga oposta ao dos elétrons. Os elétrons mais externos, os elétrons mais externos de um átomo são ligados de forma muito mais frouxa, ou seja, a ligação dos elétrons com o núcleo, dos elétrons mais externos com o núcleo, são ligações mais fracas. E eles podem ser mais facilmente desalojados, ou seja, arrancados, retirados do átomo. A quantidade de energia que é necessária para separar o elétron de um átomo varia para diferentes substâncias. Ou seja, para a gente poder fazer a retirada de elétron de um átomo de hélio, é diferente da energia que se precisa para fazer a retirada de um elétron de um átomo de sódio ou de um átomo de ouro, ok? Cada substância vai necessitar de uma energia específica para retirar esses elétrons mais externos, que serão os responsáveis pela eletrização do objeto. Continuando o raciocínio, quando os elétrons são transferidos da pele, ok, que está sendo representado aqui na figura, para a haste, aqui representado em azul, a haste fica carregada negativamente. Olha que interessante o raciocínio, analisa com calma.
ao esfregar a pele na haste, elétrons são transferidos da pele para a haste. Então, a pele perde elétrons, a haste ganha elétrons. Portanto, haverá um desequilíbrio entre os dois. A haste ganhou elétrons, fica negativamente carregada, e a pele perde elétrons, fica com excesso de carga positiva, fica positivamente carregada. Continuando o raciocínio, a gente vai ter que o princípio da conservação da carga. Os elétrons não são criados, ok? E é importante deixar isso claro, porque olha aqui, nós vamos dizer que os elétrons são transferidos. Então, não há criação de carga elétrica. Há, na verdade, uma transferência, ok? Então, vamos retomar o raciocínio. Os elétrons, eles não são criados, nem destruídos, mas são simplesmente transferidos de um material para outro. Esse princípio é conhecido como conservação da carga, algo que não é totalmente novo para vocês, ok? Em todos os eventos, seja eles de grande escala ou em nível atômico e molecular, o princípio da conservação da carga se aplica. Ó, detalhe, comentei com você agora que esse princípio de conservação ele não é novo. A conservação da carga não é um princípio novo da física. Você deve relembrar que a gente já comentou isso em vídeos anteriores, quando comentamos da conservação do momento linear e também sobre a conservação da energia, ok? O que está acontecendo agora é que não estamos falando de conservação de momento linear, nem conservação de energia, mas conservação de carga elétrica. E o raciocínio é semelhante, ok? Qualquer objeto que seja eletricamente carregado tem um excesso ou uma deficiência de algum número inteiro de elétrons. Isso aqui é importante porque não tem como transferir só metade do elétron. Ou o elétron ele é transferido inteiro, ok? Ou não se transfere elétrons. Retomando o raciocínio então, qualquer objeto que seja eletricamente carregado tem um excesso ou uma deficiência de um número inteiro de elétrons. Os elétrons não podem ser divididos em frações de elétrons, ok? Exatamente como as pessoas. Uma quantidade de alunos em uma sala é sempre um número inteiro. Não tem como ter 30,5 alunos em uma sala. Ou é 30 ou é 31, ok? Isso significa que a carga do objeto é um número inteiro múltiplo da carga de um elétron, porque é de fato o elétron que transfere de um objeto para outro. Agora eu vou colocar uma questão para você pensar, e evidentemente é uma questão simples, ok? Se você arrancar elétrons com os seus sapatos, enquanto estiver andando sobre um tapete, você está com carga negativa ou positiva? Perceba que a questão está propondo que você está arrancando, ou seja, tirando elétrons do tapete e indo para o seu sapato. Qual é a resposta? Você fica negativamente carregado ou positivamente carregado? Um segundo para você pensar e a resposta é: quando os seus sapatos de sola de borracha ou de plástico se arrastam pelo tapete, eles retiram elétrons do tapete da mesma forma que você carrega uma barra de plástico ou de borracha esfregando-a num pano, como a gente mostrou ali no slide anterior. Você tem mais elétrons depois de arrastar os sapatos, então você está com excesso de carga negativa e o tapete vai ficar deficiente de elétrons, portanto ele fica positivamente carregado. Simples, ok? Bom, agora uma questão para finalizar o nosso raciocínio sobre conservação da carga. O que faz com que um objeto fique eletricamente carregado? Resposta fácil também. Deixe a sua resposta aí nos comentários. Espero que eu tenha ajudado novamente você nos seus estudos sobre eletricidade. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Bons estudos e um forte abraço. Até a próxima.